agora eu vou conversar com a neuroeducadora, professora, já que a gente está falando desse assunto que eu amo, que é a educação, Andréa Kiss. Obrigada, bom dia para todo mundo, bom dia, Edna, é um prazer estar aqui conversando com você. Prazer é todo nosso. E você participar aqui desse quadro maravilhoso que a gente fala também de educação. Sim. E aí, Andréa, chegaram as férias, os filhotes estão em casa, os filhos maravilhosos, a gente adora as crianças, mas a gente acha que as férias também é hora da gente ter um descanso. Sim. E aí, às vezes, a gente acaba cometendo alguns errinhos. Exato. O que fazer nesse momento, além, né, de levar a criança para passear? O que é bom? As férias, elas são um período que todo mundo sabe que vai chegar na trilha escolar das crianças, dos nossos jovens que estão na educação básica, né? Então, ela precisa ser, de fato, planejada previamente. A gente sabe que tem períodos em que as crianças, os estudantes em geral, estão de férias, mas as famílias continuam com sua vida no trabalho. E aí a gente vai pensar em estratégias que possam colaborar com esse período de férias das crianças enquanto nós estamos na nossa lida. O que é mais difícil? É a gente achar que férias é somente viajar. Só passear. E hoje, quando nós estamos falando sobre relações e sobre todo esse movimento que tem modificado a nossa forma de nos relacionarmos, né? A gente precisa trazer para o centro das férias os momentos em família. Aproveitar, né? Os momentos com os primos, com os tios, aqueles familiares que a gente não consegue, no período em que as nossas crianças, os nossos alunos estão em aula, visitar de maneira mais tranquila, promover um momento em casa, um domingo mais tranquilo, fazer também um rodízio de visitação com os próprios colegas da escola. Né? Tá todo mundo de férias, então num dia pode ser na casa, vou hipotetizar nomes, tá bom? Num dia pode ser na casa da Sara, no outro dia pode ser na casa do Júlio, e assim a gente vai conseguindo fazer esse rodízio, né, de visitação das crianças que são da mesma turminha, digamos assim, do mesmo ciclo de amigos. Promover uma volta ao parque, nós temos, né, na nossa cidade alguns parques que estão abertos à visitação e com programação preparada exatamente para esse período de férias, passeios culturais, para a gente fomentar a nossa identidade, para a gente fomentar o nosso chão, que é uma coisa que eu tenho muita preocupação enquanto educadora de falar, é nós nos conhecermos, termos a nossa identidade para transformar o mundo. A transformação, ela parte da gente e segue para o mundo, não é verdade? Isso. Agora, você falou uma coisa muito certa. Quando nem sempre as férias coincidem, as nossas férias com as das crianças, mas quando coincidem, melhor ainda. E você falou uma palavrinha mágica, planejamento, gente, tem que ter planejamento. Sim. Se a gente não se planejar em nada na vida, e principalmente no mundo de hoje, que a gente vive nessa correria, não dá certo. Mas a gente sabe que existem algumas limitações nas nossas famílias, né, Andréa? Sim. Então nem todo mundo pode se planejar. Vamos dar um exemplo prático então para a nossa audiência? Eu não tenho como me planejar, eu e meu companheiro ou companheira estamos ocupados e a criança está de férias. Quais são as opções que você, como educadora, como professora, como especialista, pode dar para nós? O próprio rodízio entre as crianças, quando eu falo rodízio, eu estou falando da turminha. Sim. Né? Hoje, todas as mães se conhecem, então cada uma promove um rodízio. Seu filho vai passar o dia na casa de um determinado colega, a noitinha vai pegar, ou então uma noite do pijama, recebe em casa os coleguinhas, ou uma pipoca com um filminho, um sorvete em casa, faz uma calda de chocolate gostosa para colocar no sorvete, todo mundo senta ao final do dia no sofá, assistindo um filme legal, né? Um filme que às vezes é até repetido, mas que em outro momento ele tem um significado diferente, principalmente se for compartilhado em família, não é verdade? Os passeios culturais locais, eles são uma ótima atração aos finais de semana para as nossas crianças, não é verdade? Então, assim, jogos de tabuleiro, são coisas que a gente já tem em casa, que a gente se programa para ter nesses momentos, uma culinária, fazer um bolo, fazer um pudim. Todos esses momentos são momentos agradáveis para a gente trocar informações, escutar aquele timbre da voz que está mudando, observar direito o tamanho da criança, porque a gente que está no dia a dia, às vezes não observa
quão grandes estão os nossos filhos. As pessoas que nos dizem, nossa, como ele está grande, e a gente se assusta, né? Porque está ali todo dia com a criança. Com os filhos também dos outros acaba fazendo essa exclamação, né? Exatamente. Então, boas essas opções que você nos deu aqui também, que às vezes a gente não tem nem ideia, gente, coisas simples, porque tudo remete a gente, às vezes, eu não tenho condições, né? É a situação financeira. Sim. Mas olha, quem não pode preparar, né, um brigadeiro, uma calda, ou mesmo um suco de alguma fruta que você já tem em casa, bem geladinho, botar coisas coloridas para as crianças brincarem, a gente esqueceu dessas coisas simples, né? Tem um quintal, tem uma borracha com água, não precisa ter piscina não, sabe? Criança, ela se satisfaz muito mais do que a gente pensa com poucas coisas. Banho de mangueira. Banho de mangueira é bom demais, né? Por favor. Então, assim, até aí tudo bem, né? Como a gente diz. Mas vou colocar outra situação para você que a gente estava conversando aqui nos bastidores. É boa essa aproximação, tentar fazer essa programação e tudo mais. Mas hoje a gente vive a era da internet e desse instrumentozinho aqui que pode servir muito para o bem, mas também pode alienar, servir para o mal, enfim, tudo que a gente já sabe. Tem que saber usar. Sim. No caso, às vezes, eu estava contando para a Andréa que outro dia eu estava num determinado lugar e vi uma criança, um bebê, os pais pedindo lanche e o bebê muito intertido. Bebê mesmo, gente, eu não sei nem dizer para vocês se aquela criança tinha 1 ano. E ele com o dedinho, e muito intertido, encostado no balcãozinho. Eu estava na fila, eu olhei, bom, se alguém pegar esse carrinho e sair, eles dois nem vão ver. Eles estavam numa conversa muito boa, escolhendo o lanche que eles iam comer. O que eu quero falar com isso? Que nessa época de férias, eu mesma já vi, mesmo no meio da minha família, as pessoas entregam o celular, o tablet para a criança e tchau, ela fica lá. Então, vamos aproveitar para falar aqui também, Andréa, do bom uso do celular nesse período de férias. Você falou nessa programação bem intimista, bem antiga, bem legal, para as pessoas se aproximarem mais. É a hora também de tentar deixar um pouquinho o celular de lado. Sim. E se usar, como usar? Por favor. Olha, nós temos tido uma preocupação muito grande com a utilização das mídias sociais e dessas ferramentas no nosso cotidiano. Sim. Sobretudo na infância. A criança, ela precisa de movimento. A criança precisa modelar comportamento. Se ela está o tempo todo na tela, envolvida no que está acontecendo no jogo ou no vídeo que ela está assistindo, o repertório dela vai ser daquela pessoa que está falando com ela no vídeo. O repertório dela vão ser as máximas que aqueles joguinhos vão trazendo a cada vez que ela ganha ou perde. O nível de frustração vai, a criança não vai saber se frustrar, vai lá pro ralo. Exato. Quando acontecerem as intempéries, a família também não vai saber como proceder. E a gente sabe que a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza 0 uso de telas até os 2 anos de idade. Quando a gente fala até os 2 anos, a gente pensa que essas preconizações são assim, pensando em pelo menos, sabe? Eles estão fazendo ali uma média. Por quê? Porque enquanto educadora eu penso que o que uma criança de 4 anos, 5 anos, 6 anos de idade vai fazer com o celular para que ela tenha essa extrema necessidade de ter esse aparelho? Né? É uma coisa que eu vivo voltando, vivo falando, e as nossas crianças hoje, se a gente deixar, elas vão querer. E elas já nasceram nessa época. Pra gente também é mais cômodo. Nossa, mas enquanto eu faço a comida, às vezes ele vai lá e pega o celular. A questão é a dose. Sim. Nossas crianças hoje, o nosso mundo, ele é um mundo digital. Nós estamos vivendo uma paideia digital. Não tem como voltar. Tudo está sendo uma curadoria, né? Então, a gente precisa utilizar essa ferramenta em favor da nossa transformação, em favor daquilo que vai nos beneficiar enquanto sociedade no futuro. As nossas crianças, elas não precisam utilizar as telas em seu cotidiano para entretenimento. Elas precisam, inclusive, passar um tempinho sem fazer nada. Fazer nada é muito importante na infância. É o que a gente chama de ócio criativo. Você observa as coisas ao seu redor e quando você está ali num momento mais tranquilo, você vai relacionar uma ideia legal partindo de algo que você observou previamente. É o chamado eureka, que só vem quando você observa o mundo ao seu redor. Então, a gente precisa trazer as nossas crianças para as nossas relações. Pode jogar um videogame em família? Pode. É muito legal, até porque os pais precisam
precisam saber quais jogos os nossos filhos acessam, o que é que eles fazem na plataforma virtual. É de suma importância, porque daqui a pouco a gente vai ter índices cada vez maiores, né, de crianças que fazem coisas absurdas, comportamentos inadequados e até tragédia, como a gente já tem exemplos acontecendo no processo de interação das mídias sociais. Isso, e o que a Andréa fala agora para a gente também me remete, me traz algo aqui para a gente perguntar para ela, ou para ela reiterar, reforçar. Porque nós temos meios de nos protegermos. A internet, as telas dos computadores, elas não escondem mais as pessoas que eu chamo pessoas do mal, os criminosos, aqueles que levam os seus filhos a fazerem até o que eles nunca imaginariam e você também não. Então, existem hoje meios de segurança. Então, o que eu gostaria de conversar agora com você, Andréa, é sobre isso, já que é inevitável, né, as mídias sociais, a alta tecnologia, essas ferramentas que tanto nos ajudam no trabalho e na educação, como evitar que elas possam envenenar nossas crianças, como evitar que hackers possam invadir as contas, até uma transmissão, de repente, de uma criança. A gente já viu muitos casos, infelizmente, como você disse, acabarem em tragédias, inclusive nas escolas. Então, existem meios também, né? Os pais podem se valer desses meios de segurança, não é isso? O principal meio de segurança é o gerenciamento da família. Esse é um meio inconteste de segurança, é você gerenciar o tempo de utilização do seu filho nas plataformas digitais. Nós temos aplicativos que nos ajudam enquanto adultos também, né? Limita o tempo, corta, né, determinados vídeos, mas são falhos, não são totalmente seguros. Por isso que eu digo que o melhor método de segurança é o gerenciamento familiar. Nós ficarmos de olho, você vai ter um contrato muito sério com a sua criançada em casa. Vai utilizar o celular, vai utilizar a plataforma, o que você precisa fazer para você ter esse momento de entretenimento tão legal? Quais são as regras da casa? As crianças, elas precisam participar do jogo da família. O que acontece em casa que a sua criança pode colaborar junto com você, né? Então, a gente precisa, por exemplo, de novo, levar os nossos filhos ao supermercado conosco, porque assim eles não ficam lá no quarto, no jogo, né? Então eles saem, eles vão aprender sobre matemática, eles vão aprender sobre comparações, relações. Então são coisas que a vida prática que ensina sempre ensinou e vai sempre ensinar, que as nossas crianças estão deixando de aprender, porque estão dentro da mídia digital o tempo inteiro. Bom, e para essa orientação maior, existem especialistas como a Andréa, né? Existem especialistas que podem lhe orientar. Então, eu gostaria que agora, nesse fechamento da nossa entrevista, a Andréa também falasse para a gente de como você pode ter essa ajuda, essa orientação, né, Andréa? Porque existem especialistas, educadores, psicólogos e uma rede toda de profissionais que podem apoiar os pais para que eles saibam esses limites e que para agora, nessas férias, que é o nosso tema, eles apliquem também essa prática, né, Andréa? Por favor. Olha, os profissionais, eles estão disponíveis para qualquer passo de ajuda que as famílias necessitarem. As escolas hoje trabalham cada vez mais essa orientação parental em relação à utilização do celular. Tem escola que está proibindo, tem escola que está reduzindo essa utilização somente no horário da chegada ou da saída. O que a gente sabe é que se as crianças estão indo para a escola utilizando o celular, elas estão indo autorizadas pelas famílias. Esse é um ponto de reflexão que a gente precisa trazer para o centro do processo. Se a criança está na escola ela vai usar mídia, mas ela vai usar mídia conduzida. Né? Ela vai usar conduzida por um professor, ela vai utilizar uma plataforma que tem relação com uma disciplina, porque as nossas crianças, elas precisam aprender sobre letramento digital. A BNCC nos traz isso. Né? O Fórum da Educação Mundial, ele nos traz essa necessidade. Nós somos agora cidadãos, né, digitais, a vida é híbrida, mas isso é em favor da nossa transformação. É um ponto que a gente não pode esquecer. Ou é a ferramenta que nos leva, ou somos nós que vamos manejar essa ferramenta. E a gente sabe que quando a gente está ali naquele processo de gerenciar, aquela criança que estava mais intensa utilizando a plataforma, ela sofre uma crise, sim, de abstinência.
Hoje a gente já tem, inclusive, países que fazem tratamentos bem sérios relacionados ao vício das telas, ao vício dos jogos. Nós estamos em plena discussão da regulamentação da internet. Você falou em hacker. A gente não tem como evitar determinados comportamentos, né? Hoje nós temos pessoas que se fingem de pessoas mais inocentes e estão ali conversando com as nossas crianças. Então, e ao mesmo tempo, enquanto educadora, eu sei que é cotidiano. Nós temos famílias que não sabem que os filhos têm determinadas contas em determinadas plataformas. Isso é uma realidade. Por quê? Porque é uma situação que está acontecendo ao mesmo tempo. O Cristiano Nabuco, que é uma autoridade, fala muito sobre tela, inclusive virá para cá para Teresina, acho que em agosto ou setembro, ele faz uma comparação que eu acho formidável. É como se a gente tivesse num jato, viajando a jato, e com as mídias digitais e com o avanço das novas tecnologias, a gente começasse do nada a viajar na velocidade da luz. E ninguém sabe como é que viaja na velocidade da luz, estando viajando a jato assim, de uma hora para outra. Então, estamos todos nós passando por esse processo de aprendizagem. Então, a vigilância, o gerenciamento, a parcimônia, também. Como vovó dizia, né? A diferença entre o remédio, né, e o veneno é a dose. Isso. Então, tudo tem que ser utilizado com muita harmonia, e onde as crianças estão presentes, nós sabemos que os responsáveis somos nós, os adultos. Do contrário, é negligência. Isso, e André falou algo, falou tudo muito importante, mas algo que chama bastante atenção e que eu acho que a gente deve levar dessa entrevista com muita força é o gerenciamento. Você não precisa estar na universidade do letramento digital, mas você tem que ter, pelo menos, esse bom senso de que se você não entende muito, né, se você não é o expert na internet, se você não é a pessoa que vai ensinar o seu filho, veja o que ele está fazendo, gerencie. Você gerenciando, você pode conversar com o professor, com o especialista, com alguém que você acha que entende um pouco mais do que você, para saber se realmente seu filho está usando a rede social ou visitando os sites de maneira correta. E nós não podemos mais fugir, é na velocidade da luz mesmo. E temos que fazer isso, que nós comunicadores fazemos e o Sistema de Comunicação faz com você. Quer levar informação através de uma especialista como a Andréa Kiss. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um grande prazer. Obrigada. Aprendi mais também. Ainda hoje com você, tenho certeza que a nossa audiência toda também. Estamos aqui com várias visitas, o Gustavo também. Tudo bem, meu querido? Então, e agora, gostaria de lhe agradecer mais uma vez, que você deixa aí as suas redes sociais, seus contatos, para aqueles que ainda querem mais informações, tenho certeza. Gente, eu agradeço as nossas quintas-feiras aqui conversando com vocês, e eu quero trazer para vocês apenas uma reflexão de que no mundo analógico, sem o digital, nós conduzíamos os nossos filhos sempre explicando sobre a forma correta de se comportar em determinados ambientes, com quais pessoas se relacionar ou não. Na vida digital, isso deve acontecer da mesma forma. As nossas crianças, elas precisam receber orientações recorrentes. Você pode me encontrar no Instagram, e também lá no Instagram você tem o acesso a meu WhatsApp, meu número de celular, e qualquer coisa eu estou à disposição. Muito obrigada, Edna.